Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando no projeto EducaZ. É uma felicidade estar mais uma aula falando aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre placa mil e relaxante. E sempre antes da gente começar, aquele anúncio para lembrar que se você não vai poder ficar até o final, se você não vai conseguir ver a aula toda, todas essas aulas ficam disponíveis no YouTube por um dia. E depois elas vão ficar disponíveis lá no nosso portal, o Meu EZ, que é o portal do credenciado da EasyAligner. Se você não é um dentista credenciado ainda, se credencie, vai ser um prazer trabalhar com você. E aí, você vai poder ter acesso a todas as aulas, inclusive as aulas passadas, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, hoje o tema é por que, quando e como fazer uma placa mil relaxante, tá? A placa mil relaxante é uma coisa que tem cada vez mais está aparecendo no nosso consultório. A gente tem cada vez mais indicação de placa mil relaxante para os pacientes. Além de, assim, eu trabalho num consultório que está muito associado à reabilitação oral. Então a gente já tem como praxe trabalhar com, ao final de um processo de reabilitação, usar uma placa mil relaxante para proteger todas as restaurações que a gente fez de forma geral. Mas cada vez mais a gente está vendo pacientes que têm como queixa principal de dor muscular, dor causada por bruxismo, por apertamento. A gente vê esse número cada vez aumentando de pessoas no nosso consultório com essa queixa de apertamento, estresse, muito relacionado a uma vida muito estressada que a gente vem levando, uma vida muito no 220, né, que eu gosto de falar, porque a gente fica muito sempre ligado, sempre com o celular na mão, sempre num estágio de estresse. Isso acaba afetando o nosso corpo, então a gente vê cada vez mais pacientes com essa questão da dor, com a questão de ter necessidade de um controle oclusal maior, tá? É legal falar que, assim, eu não sou um grande especialista em oclusão, não sou um especialista em oclusão, mas eu venho aqui trazer um ponto como é necessário que os clínicos gerais saibam fazer placas mil relaxantes. Hoje, assim, não é muito difícil de você ter um consultório como clínico e você tratar todo tipo de paciente e você querer oferecer uma solução completa para ele, se você não tiver dentro do seu leque de coisas que você pode oferecer ao paciente, uma placa mil relaxante. Visto que, assim, vários dos seus pacientes vão precisar disso e algumas placas mil relaxantes em casos de DTMs piores, pacientes com muita dor, pacientes que vêm sido tratados e não têm solução. Obviamente, esse é um caso que talvez seja acompanhado, talvez seja melhor que ele seja acompanhado por um especialista, por alguém que tem uma maestria no assunto, porque uma placa mil relaxante pode não ser a resolução do problema. Não pode ser só isso a resolução do problema. Então, é muito interessante que você também tem a noção de quais casos que elas devem ser aplicadas, em quais casos ela deve ser aplicada, até onde você, como clínico geral, deve saber onde você está pisando e onde você deve indicar. Mas que é um aparelho que a gente tem que ter presente no consultório para poder entregar uma solução completa aos nossos pacientes. Okay? Outros nomes para esse dispositivo podem ser placa de Michigan, placa estabilizadora ou até placa de bruxismo. Desses nomes, tecnicamente, o que eu mais gosto é a placa de Michigan, porque tem algumas pessoas que argumentam que placa mil relaxante não seria um termo correto, porque ela não relaxa a musculatura em todos os casos. Ela só, às vezes, relaxa a articulação, em alguns casos ela relaxa. Gera uma discussão aí. Então, placa de Michigan também é um excelente nome. Beleza? E é muito importante, assim, obviamente quando a gente faz essa live, a gente fala para diversos tipos de dentistas. A gente fala para dentistas que fazem placa mil relaxante há 20 anos. A gente fala para dentistas que não sabem muito o que é uma placa mil relaxante, não sabem explicar a diferença. Mas é muito importante explicar que uma placa de acetato dura, grossa, não necessariamente é uma placa de mil relaxante. Quanto mais uma placa de silicone, ok? Tem que saber que existe uma grande concorrência para o leigo e tem gente que compra placa mil relaxante no Mercado Livre.
se você for no mercado e botar placa para bruxismo, tem gente que vende placa de silicone normal, termomoldável, do cara colocar numa água quente, colocar na boca e se adaptar à forma dos dentes. O cara vende isso como se fosse uma placa que fosse corrigir o bruxismo. E muitas vezes os pacientes alegam que funcionam, eu usei porque funciona, muito por efeito placebo, ok? Até porque o efeito placebo tem um grande papel na melhora e no tratamento de dores orofaciais nesse sentido, causadas por apertamento, bruxismo, oclusão. Às vezes o cara só achar que ele está se protegendo já melhora ele, visto que todo o desequilíbrio desse sistema veio de um fator, na maioria das vezes, psicológico, relacionado com estresse, relacionado com estilo de vida agitado. Então, assim, o fator placebo não pode ser ignorado nesse processo. Então, por isso que continua-se pela internet, por outros meios, havendo uma venda de coisas que não são placas ideais para o bruxismo, não são coisas que fazem a correta defesa do organismo contra essa parafunção, e algumas pessoas veem resultados, simplesmente por efeito placebo. Mas a gente sabe que placas moles de silicone, placas que não tenham sido conformadas com contatos oclusais ou corretos, não fornecem a correta defesa para o organismo. Defesa seria não um termo 100% correto, mas dá para pensar que não oferece a correta defesa do organismo contra ele mesmo. Okay? Então, para que serve? O que a gente pode observar numa placa mio-relaxante correta? Quais são os fatores que a gente vai olhar para determinar, essa placa aqui realmente é uma placa que vai ajudar o meu paciente que está com desconforto? A principal função dela vai ser atenuar e proteger os dentes da parafunção. Uma coisa sempre legal, que eu sempre gosto de conversar com o meu paciente, é que, tipo assim, ele não está com uma doença, ok? Muita gente procura cura para o bruxismo, cura para o apertamento, e eu sempre explico, não tem como você curar o que não é uma doença. Tanto que para esse termo, a gente chama essas exibições do organismo de apertamento, de bruxismo, de ficar pressionando o dente inteiro, a gente chama isso de parafunção, que nada mais é do que uma função paralela do organismo, em que você tem ali um descompensamento de como a cabeça está processando e de como o paciente vai, e como o paciente morde, como ele mastiga, de uma forma que não é normal. Não é normal você passar 6 horas por dia pressionando os dentes. Por isso que parafunção, uma coisa paralela ao normal, tá? Então, quais vão ser as indicações para você fazer uma placa mio-relaxante? O que você tem que observar no seu paciente para determinar se aquele paciente é um paciente que você deve ou não fazer placa mio-relaxante, né? Onde é que a gente vai ver funcionalidade para elas? Hoje, e uma coisa muito relacionada a EasyAligner é que, assim, eu tenho como regra da minha contenção superior, na grande maioria dos meus tratamentos, ser uma placa mio-relaxante. Eu tenho isso como, por exemplo, aqui se vocês pediram um alinhador na EasyAligner, vocês vão receber placas de contenção de 1 milímetro, que a gente estimula vocês a usarem, se você escolher contenção removível. Que a gente estimula o paciente a usar por 3 meses com os attachments e por 9 meses sem os attachments. Eu, no meu consultório, eu uso por 3 meses uma contenção de 1 milímetro, depois disso eu troco por uma placa mio-relaxante, porque ela vai manter os dentes em posição, e mesmo mantendo os dentes em posição, ela vai ainda assim dar um papel funcional para esse paciente para evitar apertamento, bruxismo, etc. Vitor, mas meus pacientes não têm bruxismo, meus pacientes não têm apertamento, não é uma coisa comum. Obviamente isso vai variar de clientela para clientela, mas quando você abre os seus olhos para enxergar isso, para a função de gastos exagerados, você vê que existem muitos pacientes que têm parafunção, mas não têm queixa. Então, de regra geral, eu preciso de uma contenção ortodôntica que dure bastante, que o cara possa usar por um período muito grande, e nessa contenção ortodôntica eu ainda ganho os benefícios da placa mio-relaxante. Okay? Fora isso, quando é que a gente vai usar? Quando esse meu paciente tem alguma desordem temporomandibular, quando ele tem dor muscular, dor crânio-cervical, cefaleia tensional. Dor crânio-cervical é quando aquele cara fala, nossa, eu morro de dor de cabeça aqui atrás o tempo todo, eu acordo, começo a estressar no trabalho, começa a doer aqui. Pode ser uma dor causada por parafunção. Cefaleia tensional
É o cara... Eu tenho uma pergunta no questionário de saúde da clínica que pergunta assim: você tem dores de cabeças frequentes? Porque um dos motivos de dores de cabeças frequentes é excesso de tensão mandibular. O cara fica o tempo todo travando, forçando o temporal, acaba estimulando dor de cabeça nesse paciente. Então, uma coisa que a gente olha. Tonteiras frequentes, tonteiras e zumbidos, quando o otorrino avalia e não diz nada. Isso também é um tratamento complexo. Quando a gente tem um paciente que reclama, eu tenho uns estalos aqui, eu tenho um zumbido, eu tenho alguma coisa. A gente sempre pede a opinião do otorrino, ver se ele acha alguma coisa do lado dele. Se não, pode ter um papel ali da função desse paciente, da mastigação, da mordida. Então, a gente precisa da mordida. Então, a gente precisa tentar, pelo menos, começar com uma placa meio relaxante para ver se isso atenua algum dos sintomas, ok? Controle dos efeitos do bruxismo, desgaste e fraturas. Se existe alguns artigos super interessantes que associam tempo normal de vida com desgaste esperado, ok? É legal procurar isso porque você vai conseguir ter uma noção, tipo assim, de acordo com a idade do paciente, quanto a gente espera de desgaste desse dente. Ele tem mais desgaste que isso? A placa mio-relaxante é super necessária nesse paciente. Quando eu estou conversando com o meu paciente, eu gosto de explicar para ele assim: cara, você tem parafunção, explico o que é uma parafunção, explico o nome da doença. Eu falo assim: a sua boca, ela foi feita para... O seu sistema relacionado à sua boca, não só a sua boca, a articulação, o músculo, os dentes, a gengiva, eles foram feitos para suportar uma carga X. Como se fosse... Eu gosto de fazer uma brincadeira, tipo, pensa que são 5 sacos de cimento, que é quanto sua boca aguenta. Agora, quando você está fazendo parafunção, você coloca 12 sacos de cimento, 15 sacos de cimento, você aumenta muito a carga sobre esse sistema. Okay? E no que você aguenta a carga sobre que esse sistema está recebendo uma carga maior do que ele está pronto para aguentar, alguma coisa vai estourar. Se você puxa uma corda mais do que ela pode, ou a ponta dela vai rasgar, ou ela vai rasgar no meio, ou ela vai quebrar de onde ela está fixada. Se você bota em qualquer sistema uma força maior do que ele pode receber, esse sistema estoura em alguma coisa. Vai estourar ou no dente, com desgaste, ou na articulação, com dor, ou no músculo, com dor no músculo, ou na gengiva, com perda periodontal, em algum lugar. Quando você coloca a placa no meio, você dá um novo lugar para esse sistema estourar. Porque se você tem a placa, você não vai pedir que esse paciente faça bruxismo. Você não vai pedir que esse paciente faça função. Mas é muito melhor ele fazer parafunção com a placa na boca, onde a placa sofre os principais danos, e o sistema estomatognático dele fica mais protegido. Ok? Então, essa é uma grande função da placa. Estabilidade de dentes com mobilidade, isso vai para pacientes que têm um descompensamento oclusal muito grande. Então, trazer a placa ali como uma coisa que dá estabilidade oclusal é muito importante. E até como uma ferramenta de obtenção da RC. Vou dar um exemplo de um caso que eu tinha lá na clínica. Tinha uma paciente que ela reclamava de desconforto o tempo todo. Ela mastigava, sentia dor, que ela sorria, sentia dor, e que ela já tinha ido em 8 dentistas e ninguém tinha resolvido. Aí a gente fez primeiro um alinhador para ela, ver se eram alguns pontos ali de contato que não estavam legais. Não resolveu. A gente falou, não, vamos fazer uma placa meio relaxante para você resolver. A gente fez a placa meio relaxante, mandou a paciente para casa, esperou 10, 15 dias, ela mandou mensagem e falou, continuo com dor, não resolveu, ainda não tá legal. Beleza. Aí a gente volta aqui, vamos ver como é que tá o ajuste dessa placa. A posição que a gente tinha terminado a placa, que a gente tinha ajustado a placa, já não tinha mais nenhum dente encostando, só encostava os posteriores. E aí a gente viu que, essa placa levou a paciente para RC. E a gente viu como que a gente estava desajustado. E aí a gente finalmente viu que o problema que estava ocasionando tanto desconforto nela é que ela estava com uma discrepância de MIC para RC muito grande. E essa discrepância toda ela estava tão instaurada na forma física dela de mastigar nos músculos que ela nem sabia isso, nem era manipulável da gente chegar nessa posição. Então a placa eventualmente acaba levando o paciente para RC, desde que bem feita. Okay? Então, para conseguir ter esses resultados, placa só funciona se for bem feita. Okay? Só se ela tiver com todos esses parâmetros ali. O que a gente tem que ver numa placa para ela ser bem feita, para ela conseguir solucionar os problemas que a gente já apresentou? Primeiro, ela tem que tocar todos os dentes simultaneamente.
Se é uma placa, um outro nome para ela é placa estabilizadora. Se você não tem todos os dentes batendo, você não tem estabilização na mordida. Então você precisa ter a mesma quantidade batendo de um lado e do outro, e quanto mais dente, melhor, tá? A placa tem que ser lisa e plana, não pode ter edentação. Isso se dá por uma das características que você tem que ter na sua cabeça o tempo todo sobre como é essa placa. Ela tem que dar liberdade para o paciente fazer a parafunção dele, ok? Se você bota qualquer coisa que tenha edentação, você trava a mandíbula do paciente nessa posição. E se você move a mandíbula do paciente, e se o paciente vai ter o hábito de mover a mandíbula, que você não vai conseguir parar isso, aquela indentação vai ser como um travamento e vai piorar as condições dele. Por isso a placa tem que ser toda lisa, para o paciente deslizar a mandíbula por ela enquanto ele faz esse movimento de parafunção. Okay? Uma condição muito importante que geralmente a gente não vê, que é que a guia do canino tem que ser suave e com pouco espaçamento. O que é isso que eu quero dizer com pouco espaçamento? A gente não pode, numa placa, promover uma guia do canino, porque a gente fala, nossa, que placa bonita, com uma guia do canino enorme. A gente não pode promover uma guia do canino que desloque muito a boca do paciente. Porque quanto maior a guia do canino, com mais espaçamento que você dá, mais esse paciente vai ter que abrir a boca para conseguir fazer a guia do canino. Você tem que fazer com que seja uma guia do canino suave, que o paciente faça... Tem que pensar que no bruxismo o paciente não vai fazer assim. Ele não vai forçar a boca toda para o lado. Ele vai fazer pequenos movimentos controlados. Tudo dentro de um certo parâmetro. Então, vamos tomar cuidado com isso, da gente manter uma guia bem lisinha, ok? Idealmente, a placa você tenta fazer na menor DV possível. E a placa, a DV que você vai usar na placa meio relaxante é um tremendo num cobertor curto. Você sempre tem que saber se você não vai aumentar muito a DV do paciente e causar desconforto de uma forma que o paciente não se acostume com a placa, ou se você vai aumentar de menos, e você não vai conseguir com que esse paciente relaxe um pouco de estar porque quanto menor a DV, mais o paciente fica apertando. Então você tem que saber dosar ali certinho na DV. Idealmente, você começa com a menor DV possível, vê se soluciona o problema do paciente, porque na grande maioria das vezes, partindo de uma placa de acetato de 2 mm, a menor DV que você consegue já resolve o problema. Só em alguns casos mais avançados que você precisa trabalhar com uma DV maior. Ok? Uma coisa muito importante de lembrar sobre as placas meio relaxantes é que elas podem ser feitas tanto superiores quanto inferiores. A dificuldade é a gente sempre associa a placa meio relaxante como uma placa superior, porque é muito mais comum a gente ver placa meio relaxante superior, porque é mais fácil de fazer. Principalmente você está fazendo ali na hora na boca do paciente. Se você vai fazer com uma placa meio relaxante inferior, você vai mandar para Easyliner para fazer, às vezes é uma excelente solução, principalmente para pacientes classe 2 ou que tenham mordida aberta, ok? Se você tem um paciente mais classe 3, mais classe 1, é melhor a placa meio relaxante superior, mas para pacientes com classe 2, queixo muito para dentro, placa meio relaxante inferior é bem melhor, ok? Uma coisa importante é sempre pensar que o uso prolongado de uma placa não pode causar alterações na posição dentária. Isso é para você pensar, por exemplo, existem algumas placas, alguns dispositivos antigos, por exemplo, o dispositivo From Plateau, e era só de canino a canino que fazia essas guias. Só que você deixava todo o posterior desocluindo. Se você exclui algum dente na placa, esse dente tem que pensar que vai ficar a noite inteira com todo mundo apertando e ele sem nada. Ele vai ter um movimento natural de querer extruir. Então, a placa tem que ser pensada de uma forma que ela mantenha os dentes da posição. Tá? E toda placa meio relaxante tem que ser ajustada em boca. A gente vai explicar aqui na aula como na Easyliner a gente faz a placa meio relaxante. Mas tem que pensar que você tem que pegar esse modelo e ajustar em boca, porque tem a ver com a articulação do paciente, como que ele faz a guia, por mais que a gente faça num articulador semi-ajustável, pro paciente pode mudar alguma coisa. Então, sempre tem que ajustar em boca, por mais que ela já venha ajustada do laboratório. Ok? Isso aqui é só para exemplificar para vocês o que seria uma má placa meio relaxante e uma boa placa meio relaxante.
A placa mio-relaxante não pode ter essa guia tão forte. Olha quanto esse paciente tem que abrir a boca para executar a guia do canino. Não é natural que seja assim. Numa oclusão funcional, a guia do canino é um movimento leve, discreto, que provoca pouca abertura bucal. Quanto mais você promove a abertura na execução de uma desoclusão, mais você tende a ter problemas oclusais. Então, assim, a placa tem que ser plana, lisa, ok? Algumas observações importantes. Quando o paciente tem uma grande mordida aberta anterior, é mais interessante que essa placa seja inferior, tá? Para você conseguir uma desoclusão mais facilitada. A anatomia da placa facilita para os casos que têm mordida aberta. E é muito importante também saber que em alguns casos a gente não vai conseguir solucionar o problema do paciente se alguns tratamentos prévios não forem executados. Se a gente tiver um dente muito fora da arcada, com extrusão exagerada, que é muito comum em sisos que não tem um antagonista, que extrui muito, ou casos de perda de segundo molar inferior, que o superior extrui, como esse aqui da foto, elas atrapalham e muito o contorno da placa e o movimento de desoclusão. Às vezes, quanto eu teria que abrir a dimensão vertical desse paciente para conseguir um espaço adequado, para conseguir fazer as corretas guias de desoclusão da placa, com esse dente aqui totalmente fora de posição. Esse dente tem que ser extraído. Então, não, ele tem que ser extraído. Tem como fazer um canal, uma coroa ali. E aí, então isso é uma coisa que a gente vai se preocupar bastante, tá? Uma coisa legal sobre as placas da Invisalign é que elas são feitas a partir de escaneamentos. Você pode pedir uma placa pelo nosso portal e o seu paciente faz um escaneamento e toda a placa vai ser construída a partir daí. A gente não faz placas impressas diretamente na impressora 3D, porque a gente acredita que as placas de acetato que a gente faz termoformando, ainda que sobre um modelo impresso, tem muito mais durabilidade e muito menos citotoxicidade do que placas que são impressas direto na impressora, tá bom? Muito importante na hora que você for fazer a placa para o escaneamento para a placa, a boca do paciente tem que estar com uma oclusão correta. A gente não pode ter dentes entreabertos. Isso faz diferença na hora que está tendo o registro. O paciente não pode fazer uma mordida muito exagerada. Ele tem que morder só encostando os dentes. Okay? Outra coisa muito importante sobre o escaneamento da placa mio-relaxante, que a gente instrui as nossas clínicas radiológicas credenciadas, é que todos os dentes na boca devem ser escaneados. No arco superior, precisa escanear o palato, porque com o palato faz parte da placa mio-relaxante. No posterior, você vê que a placa corre até um pouquinho mais o palato. E a gente precisa escanear depois dos últimos dentes, porque senão a placa vai ficar sambando ali atrás ou preenchendo só metade. E se ela preencher só metade, a gente não consegue uma oclusão apropriada no segundo molar. Ok? Como você faz para solicitar uma placa mio-relaxante na nossa plataforma? É bem simples. É só você entrar logo na plataforma e você vai ter uma opção aqui, ó, placa. Você vai clicar em solicitar placa. Clicou em solicitar placa, preencheu qual é o seu paciente e aí você vai poder escolher entre diversos tipos de placas que a gente tem. Logo de cara você vai ter lá a placa mio-relaxante. A gente apelida a nossa placa de mio-relaxante de Easy Relax. Só porque o nome é muito bom para a gente não usar. Então, a gente vai ter aqui a placa mio-relaxante superior ou uma placa mio-relaxante inferior. Você seleciona aqui e aí a gente vai executar. É legal falar que você não tem que preencher basicamente nada na hora de fazer essa solicitação. Você só diz qual vai ser a clínica que esse paciente vai ser escaneado. E se você mesmo tem esse escaneamento, você seleciona você mesmo como clínica e aí só carregar o escaneamento e daqui a pouco essa placa já vai estar disponível no seu consultório, ok? Vamos ver como que a gente faz uma placa mio-relaxante aqui na Invisalign. É um processo bem legal, ok? E a gente se preocupa de fazer de uma forma manual, artesanal, para a gente conseguir o melhor resultado possível. A placa Easy Relax da Invisalign é uma excelente alternativa para você que não tem muita experiência em fazer placa mio-relaxante. Fazer uma placa mio-relaxante desde o começo exige que você tome alguns cuidados e tenha alguns equipamentos. É uma excelente situação para você ter no consultório poder fazer de emergência. Mas quando você tem algum paciente que já está planejado, você recebe um produto muito mais pronto quando você adquire uma Easy Relax da Invisalign. Ok? Como é que a gente faz? A gente primeiro plastifica uma placa de acetato de 2 milímetros sobre o modelo impresso. Ok? A partir desse modelo impresso, a gente usa resina alto incolor
pressurizada. A chave desse processo é a gente trabalhar com resina sob pressurização. Isso diminui a quantidade de bolhas, melhora as propriedades físicas do material e garante que a gente tenha um bom resultado, ok? A gente manipula essa resina, coloca na placa, faz a edentação e deixa essa resina polimerizar em pressão, garantindo que a gente tenha uma quantidade menor de bolha, ok? A partir daí, você vai ter uma indentação marcada, a gente evidencia isso no lápis, exatamente para remover essa indentação, ok? Aí vai ver que a gente sempre faz um movimento de broca, e a gente usa uma broca que a gente faz um movimento só. A gente não, a partir da indentação, a gente não vai abrir uma vala. A gente vai deixar aquela indentação como referência e passar a broca em paralelo, reto, para a gente conseguir que esses contatos ocorram e tenha a desoclusão mais simples e mais rápida possível para o seu paciente. Assim, garantindo aquela liberdade para ele executar os movimentos que ele quer fazer na parafunção. Ok? A edentação ela só é marcada para ser removida. A gente passa a broca em cima dela para garantir que todos os contatos sejam feitos. Na região anterior, aqui a gente vai fazer reto em relação à base na placa. No anterior, a gente se preocupa em fazer um deslocamento suave. Os dentes têm que conseguir mover para frente sem nenhuma dificuldade. Como eu comecei a reparar, sempre foi difícil para mim entender o que é essa coisa suave, o que é uma desoclusão suave, o que é uma desoclusão pesada. Foi muito mais fácil quando eu consegui olhar para o paciente. Eu sempre peço no final de um ajuste, oclusal, alguma coisa, eu falo, joga o queixinho para frente. Joga o queixinho para trás, joga o queixinho para o lado. Tem gente que faz isso mole. Para frente, lá, para outro. E tem gente que você vê que o cara trava, não consegue, tem dificuldade, você tem que meio que guiar o queixo dele, você mostra. Esse cara geralmente é um cara que não tem uma rampa de desoclusão muito legal. E você vai ver como essa mordida do cara se construi, geralmente é uma mordida muito... que você não tem, por exemplo, inclinação correta de incisivo para conseguir fazer o correto movimento de mastigação. Geralmente é uma relação de incisivo mais assim, o cara só bate e fecha. Aí, ó, olha como é que é a desoclusão para frente. Aí, deixa eu acertar aqui, ó. É difícil. Agora, se você olhar assim, é mais fácil. Isso que é uma rampa suave. Esse movimento que a placa mio-relaxante tem que providenciar. Ok? Depois disso, a gente vai fazer um ajuste oclusal para que todos os dentes se toquem de maneira comum. Geralmente deixando os caninos com um ponto mais forte de oclusão. Okay? Porque o canino com uma oclusão mais forte, ele vai providenciar uma excelente guia que é a chave para o relaxamento desse paciente. A guia canina é chave na oclusão. Okay? A gente vai ter todo esse cuidado, mas você precisa fazer o ajuste final na cadeira no paciente. Como que você vai fazer esse ajuste final? Para você obter o melhor resultado possível de oclusão e verificar se a sua placa está correta, você tem que se preocupar com o seguinte. Você vai posicionar o paciente deitado na cadeira, ok? E você vai pedir para ele levantar o queixo um pouquinho. Ele não pode ficar mordendo assim, ó. Ele está com o queixo um pouquinho mais levantado. E o que você tem que observar? Que ele vai abrir e fechar a boca levando os dentes para trás. Ele não pode ter o hábito de escorregar para frente. Obviamente, se for um cara que está com já um hábito de ir para frente, ele vai ter isso, mas você tem que deixar ele ali um pouquinho para ver se naturalmente ele tende para ir para uma posição mais posterior. E ele tem, o mais importante de tudo, ele tem que fazer isso de forma natural. A gente não pode, na placa mio-relaxante, forçar o queixo do paciente para trás. Se eu estou precisando empurrar o queixo do paciente para trás para ele encaixar legal na placa mio-relaxante, é porque a rampa não está suave o suficiente. Então, isso que a gente tem que se preocupar na hora da instalação da placa mio-relaxante. Ok? Depois que você faz esses ajustes, você pode polir com a mesma escova que você faz para fazer o polimento dos alinhadores. A gente usa a escova Scotch-Brite, que é uma excelente opção. Ok? Assim é como chega a placa mio-relaxante para você quando você pede na Easy Aligner. Ela já vem com o super estojo, bonitinho. Ela vem com a Easy Case, com o removedor. Alguns pacientes têm dificuldade de remover a placa. E com uma escova, porque assim, tem que pensar, essa placa vai ficar o quê? 2, 1, 3 anos com o paciente. Então tem que ter uma escova apropriada aí, porque senão essas placas ficam
encardida. Você não fica nem suja, não. Vai ficar encardida, tá? Uma coisa muito legal é que no meu EZ a gente tem as instruções de uso da placa, ok? Um documento que você pode imprimir e você dá para o paciente para ele ter certeza de como que vai usar. Ele diz todas as informações que você precisa saber. Pode haver desconforto em dentes doloridos nos primeiros dias. Fala para o paciente que a placa não pode ter básico. O que acontece muito? O paciente coloca a placa mais ou menos pela metade e fica mordendo sem ela encaixar inteira. Então o cara sempre tem que saber que a placa está bem encaixada e firme numa posição só, tá? Vai pedir para usar a placa sempre para dormir e que não existe impedimentos para utilizar a placa em outros momentos do dia. Eu tenho um paciente que, assim, é tão bruxônomo, mas tão bruxônomo, que eu falo assim, cara, não tá conversando com ninguém, usa a placa. Tá estressado, tá trabalhando? Pô, muita gente trabalhando aí de home office. Pô, tá lá no home office, WhatsApp, assim, estressado, 20 mil pessoas para conversar. O cara tá sozinho, não tem ninguém vendo ele. Manda ele usar a placa. Pô, outra coisa importante, malhar de placa. Porque as pessoas fazem um apertamento absurdo quando estão malhando. Então, malhar de placa é importante. Fala sobre a higiene da placa. Enfim, várias coisas aqui no documento para você passar junto para o seu paciente, ok? Inclusive, a gente tem um vídeo na nossa plataforma que é a instrução de uso da placa, que explica para o seu paciente como que é para você fazer, quais os cuidados que ele tem que ter com a placa mio-relaxante, ok? Então, esse vídeo eu sempre mostro depois que eu entrego para o meu paciente. Lembrando que esse vídeo está tanto disponível na plataforma do meu EZ, quanto disponível no nosso site, tá? Ok. Muito importante, instalou a placa no paciente, não acabou. Você precisa ver ele novamente. Lembra que lá no começo da aula eu falei que a placa leva naturalmente o paciente para RC? No que ela leva naturalmente o paciente para RC, é muito provável que a posição de contato dos dentes tenha mudado depois desses primeiros dias de uso, porque a posição articular do paciente pode ter mudado também. Então, se mudou a posição articular, muda a posição dentária, você precisa fazer um novo ajuste. Então, é muito importante você ver esse paciente pelo menos 15 dias depois para fazer um novo ajuste na placa. Ok? Gente, essa foi a aula de hoje, bem curtinha, mas que bem condensada de informação e talvez estimule você a começar um tratamento. Temos alguma pergunta? Alguma coisa? Algum questionário? Show de bola, perfeito. Gente, lembrando que segunda que vem, o Dr. Marco está de volta falando por que, quando e como fazer a placa anti-ronco. Muito certeza que isso vai salvar vários casamentos por aí, ok? Gente, muito obrigado pela sua presença aqui em mais um EducaZ. É isso, boa noite a todos.